Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de HGP. Hoje, na nossa videoaula de HGP, vamos falar sobre a escravatura. A escravatura é um momento da história mundial, também da história portuguesa, um bocadinho menos agradável, porque efetivamente é muito aborrecido e hoje em dia é intolerável mesmo. Pronto, na altura aconteceu. Infelizmente, se calhar nos dias de hoje ainda acontece, pois claro, mas então a escravatura, vamos começar, aliás na última videoaula já tínhamos começado a falar um bocadinho sobre isto, sobre os escravos africanos. Ora, segundo o manual fala, os índios que viviam no Brasil, não é? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, tentaram inicialmente agarrar neles e pô-los a trabalhar nestas minas de ouro e pedras preciosas, mas alguns deles fugiam e, claro, eles conheciam muito bem o território e conseguiam fugir facilmente. Outros, por questões, talvez, de natureza deles mesmos, diz que adoeciam muito, pronto, e então acabou, seja como for, acabou por ter a ideia de ir buscar os homens que eram necessários, né, a mão de obra necessária para trabalhar nessas minas, e irem-nas buscar à África. E então é aqui que vai surgir então o tráfico negreiro, ir buscar os negros. E então, cá está, os portugueses então passam a fazer isto. E como é que isto acontecia? No manual diz como se conseguiam então os escravos negros. Ora bem, uma coisa curiosa, os próprios negros em si, em África, viviam em tribos, e essas tribos muitas vezes guerreavam entre si. E quando havia uma tribo que perdia essa guerra, essa tribo era feita escrava da outra. E então, quando os portugueses chegavam à África para ir pescar os escravos, a troca, aliás, isto era um negócio, né? Nós portugueses levávamos objetos, sei lá, de vidros, tecidos, coloridos, coisas para darmos aos africanos. Essas tribos vencedoras, né, dessas guerras tinham feito os outros prisioneiros, vendiam-nos, a troca desses produtos, vendiam-nos esses negros que eles próprios tinham capturado. E então aí trazíamos nos navios negreiros, então eram os navios que transportavam os negros para o Brasil, daí se chamarem negreiros. Agora devo-vos dizer que eles eram transportados, não se esqueçam que estamos a falar de uma época em que não há motores, os barcos andavam ao sabor do vento, não é? As naus, e podia-se demorar às vezes mais de um mês para se chegar ao Brasil, a atravessar o Oceano Atlântico, e eles eram transportados em condições desumanas. Para já, olha, se a capacidade de uma nau levasse, por exemplo, no porão pudesse levar 200 negros, eles eram capazes de tentar lá meter quase o dobro, né? Quanto mais melhor, porque naquela viagem, quanto mais negros levassem, mais negros venderiam, não é? O negócio daria muito mais dinheiro. E claro, eles com um espaço limitado para cada um lá em baixo, digamos que iam em condições miseráveis. E, efetivamente, não era fácil, muitas vezes, sobreviver a esta viagem de travessia do Oceano Atlântico. Muitos deles morriam pelo caminho e eram tirados ao mar. Mas, claro, muitos deles, conseguiam chegar vivos ao Brasil. Claro que eles iam acorrentados, não é? Tinham falta de alimentos, de higiene, digamos que as temperaturas elevadas, não é? Não há ar-condicionados, não há nada disso, aliás, nem nós hoje conseguiríamos imaginar, nem eu próprio, como é que seria esta viagem. No manual aí ao lado, se passarmos, temos aqui ao lado uma imagem que nos mostra, cá está os negros no porão do barco, fazendo tempo que a viagem passasse, mesmo havia mulheres, havia crianças, havia famílias inteiras que eram feitas escravas e foram levadas para o Brasil. E como era a vida dos escravos no Brasil, que é o título que temos agora aí no vosso manual. Bem, quando eles chegavam ao Brasil, como eu vos disse, eles eram vendidos em mercados, como quem vende frutas, como quem vende um cão, um gato, ou seja, eram vendidos como objetos. E claro, o preço deles variava consoante a idade, se fossem mais novos eram mais caros, se fosse um negro grande, bem musculado fisicamente, com muito bom aspecto, seria um negro mais caro. As mulheres também eram vendidas, e as crianças, claro, com preços mais baratos, porque as mulheres e as crianças iriam fazer os trabalhos que também são necessários mas trabalhos que não existem tanta força física, e coitados, eles trabalhavam nos engenhos do açúcar, que alguns ainda existiam, nas minas, e trabalhavam de sol a sol, no fundo de sol a sol, quer dizer, desde que o sol nasce até que o sol se põe, eles paravam muito poucas vezes ao longo do dia para comer alguma coisa. Eles não recebiam nada, porque no fundo eles eram comprados pelos senhores ricos, pelos donos das minas, dos engenhos do açúcar, e a única obrigação que os donos deles tinham para com eles era alimentá-los e dar-lhes um espaço para eles dormirem, que eram as tais sanzala, a sanzala onde eles
dormiam, tinha lá uns montes de palha e de feno onde se deitavam, e claro, não podiam fugir, nem fugir às regras, nem sequer fugir dali, porque se eles fossem capturados, seriam apanhados e poderiam ser chicoteados, não é? Que era uma forma muito má, mas que acontecia. O que é que vai acontecer com esta situação? Vai então falar da população brasileira atual, e está aqui um termo que já não é desconhecido para nós, que já falámos por causa da influência das descobertas marítimas de Portugal, dos portugueses em todo o mundo, que é este fenómeno da miscigenação dos portugueses. É o que é a mistura também de portugueses com escravos, não é? E com os próprios índios, não é? Houve relacionamentos de pessoas, houve casamentos, houve filhos que surgiram, são originários dos povos diferentes, e hoje a mistura brasileira, cá está no Brasil, conseguimos encontrar uma mistura com características físicas muito próprias, mas porquê? Porque são originárias de várias culturas diferentes. Daí na música, na literatura, a religião, a arte também é o resultado desta mistura de portugueses com negros, com índios, e que também na imagem aqui ao lado vemos que temos aqui um casal, por exemplo, lá está, com uma família que nos mostra que o pai tem uma cor mais escura, será de origem africana, a mãe clara, e os filhos já são os chamados mulatos, não é? São os filhos então do pai e da mãe de raça negra e raça branca. Ora, e aqui pronto, esta situação do documento 2, um escravo a ser açoitado em Minas Gerais, porque os senhores, os donos destas minas, não é, destes engenhos do açúcar, tinham uns homens que trabalhavam para eles, não é, que eram os capitães do mato, era uma espécie de polícias, andavam desde a cavalos, andavam a pé, andavam armados, já havia armas também, e também para ver se os negros não faziam cera, né, se não paravam de trabalhar, e principalmente se não fugiam. Claro, quando o negro fugia, era apanhado a fugir, depois era levado ao senhor e era chicoteado, era açoitado, era castigado. Bem, esta é a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, a nossa videoaula. Há alguma dúvida, voltem a ver o vídeo. Nas aulas nos encontraremos também para esclarecimento de dúvidas. Até à próxima.